Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades. É, Vamos dar continuidade à nossa aula. Semana passada a gente falou sobre célula animal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre célula vegetal e ver quais são as diferenças que elas têm, certo? Então vamos lá. A princípio, a estrutura da célula vegetal é bem parecida com a estrutura da célula animal, porque tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, só para a gente gravar, a membrana plasmática é como se fosse a pele da célula. O citoplasma é o que está por dentro da célula, que cobre tudo. É um material gelatinoso que preenche o espaço entre o núcleo e a membrana plasmática. E é no citoplasma que encontramos as organelas. E temos o núcleo, que é o material genético que a gente conhece como DNA. Até aqui, a célula vegetal é bem parecida com a célula animal. Então, qual é a diferença? A diferença é essa que a gente vai ver agora. Temos três outras coisas na célula vegetal que nós não temos na célula animal. São essas três: parede celular, vacúolos e cloroplastos. Vamos começar com a parede celular. A parede celular é uma estrutura encontrada externamente à membrana plasmática. Temos a membrana plasmática, em seguida, pelo lado de fora, vem a parede celular. E ela é responsável principalmente por conferir proteção contra a entrada excessiva de água na célula e de patógenos, que são organismos que causam doenças. E também garante uma forma e uma rigidez na célula. Além disso, ela apresenta relação com a absorção, transporte e secreção de substâncias. Beleza? Agora vamos falar dos vacúolos. De uma forma bem simples, são estruturas celulares que são envolvidas por membrana plasmática. Só isso aí que vocês precisam saber por enquanto. E por fim, os cloroplastos, que são organelas presentes apenas em células de plantas e também de algas nas regiões que ficam iluminadas. Possuem cor verde por causa da clorofila e são responsáveis pela fotossíntese. Podem ter formas e tamanhos diferentes e, a depender do tipo de planta, na célula pode haver apenas um ou uma grande quantidade de cloroplastos. Beleza? Essas são as principais diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. As células elas são muito diversas, certo? Nem todas as células de um organismo têm o mesmo formato ou têm a mesma função. Na verdade, o formato da célula está associado à função que ela desempenha. Olha esses exemplos aí, olha as imagens. Por exemplo, a célula muscular, elas são mais alongadas, elas podem se contrair com facilidade, o que nos permite movimentos, certo? Já as células do sangue, elas são arredondadas. Para quê? Para facilitar o movimento do sangue dentro das veias e das artérias. E as células que formam os nervos, que a gente chama de neurônio, ou de células nervosas, são longas e com ramificações nas extremidades. Isso serve para favorecer a captação e a transmissão dos impulsos nervosos que percorrem os nervos e levam informações de uma parte do corpo para outra parte do corpo. Beleza? Aí o que acontece? A gente pega várias células de um mesmo tipo. O que ela forma? Tecidos. Os tecidos são um conjunto formado por células semelhantes. E cada tipo de tecido é capaz de executar uma função específica. Vamos ver aí. Nós temos pelo menos 4 tipos básicos de tecidos no nosso corpo. Temos o tecido epitelial, que é responsável pelo revestimento de superfícies internas e externas, dentro e fora.
Nele, as células são perfeitamente ajustadas e unidas, são bem unidas umas às outras. Depois, nós temos o tecido conjuntivo, que preenche o espaço entre tecidos e os mantém unidos. Nesse tipo de tecido, as células estão razoavelmente espalhadas e o espaço entre elas é preenchido por um material que é produzido e liberado pelas próprias células, o material intercelular. Depois nós temos o tecido muscular, que é formado por células capazes de se contrair. Encontramos tecido muscular em toda parte do corpo que a gente pode ter movimento. Seja um movimento voluntário, que é quando a gente quer movimentar aquela parte, ou um movimento involuntário, que o movimento é realizado sem a gente nem perceber, certo? E por último, o tecido nervoso, que é formado por neurônios. Esse tecido é encontrado no cérebro, na medula espinal e nos nervos. Eles são longos feixes de neurônios pelos quais são transmitidos os impulsos nervosos. Os tecidos nervosos, eles levam e trazem informações. Isso permite que o cérebro se comunique com todas as regiões do corpo, já que a gente sabe que é o cérebro que comanda o corpo inteiro. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula da semana. Na semana que vem a gente vai falar sobre órgãos. Já é outro assunto. Beleza? Prestem bastante atenção nesse vídeo. Estudem muito e façam atividade. Certinho? Valeu!